Long. Eita, glória! Está começando mais um programa Usados por Cristo. Sejam bem-vindos, queridos amados. Você que ainda não compartilhou, corre lá, vai aí compartilhar, compartilhe com 3, 4, 5, 10 amigos, familiares, para receber isso também, o que vai ser liberado aqui da parte de Deus para a sua vida e para a vida do próximo também, hein? Mais uma vez, boa noite, irmão dele. Ué, você não falou nada. Eu falei, o que aconteceu com o varão? Nem me cumprimentou. Passeou. Rapaz, profeta. Só vitória. Ô! Terça-feira. Glória a Deus. Não é só vitória, não. E muita luta, viu? Porque hoje, pela graça mesmo. Mas no mundo tereis aflições, mas Ele venceu o mundo. Varão, o que a gente tem por hoje? Fala comigo. Antes de falar, boa noite, Rafael. Boa noite. Achei que vocês estavam brigados hoje. Ai, misericórdia, tá amarrado. Jamais, velho. Meu padrinho, repreendido. você tá doido? Repreendido. Tá tudo bem, Rafael? Melhor agora foi pegar um lanche pra gente. Eita, Eita, chegou glória. uma coisa especial aí, viu? É diferente, viu? E o Uma café? coisa diferente Eu até hoje. peguei um café, então deixa eu vir. Ah, eita, pode? Varão, tô sabendo que hoje tem novidade. Tem. Nossa convidada já tá na casa. Fala um pouco Já dela. está na casa. Eu não vou dar spoiler, não. É. Eu não Aí, vou Rafael, dar spoiler, eu não entendo essas coisas, Rafael. E não tá só a pastora, Ai, ai. tá aqui com o marido dela também. O O filho. filho, tá aí o rapazinho, o Neymar, né? Bom de bola, né? Menino é bom de bola, né? Será? Eita glória. Eita. Sejam bem-vindos. Sem mais delongas. Pra vocês, Com vocês, pastora Pastora Elizabeth Oliveira. Boa noite, pastora. Boa noite. seja bem-vinda. Como a senhora está? Bem, graças a Deus. Como a senhora se sente? Bem, sinto honrada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui, né? Poder falar desse Deus maravilhoso, né, com vocês. E por pessoa que vai estar nos assistindo, né? É muito bom sempre poder ter essa oportunidade para falar de Deus. Pastora, o Fernando não quis dar spoiler da senhora. Achei meio assim, né? Eu Triste tô essa fora. parte. Ele gosta de dar uns spoilers. É. Mas vamos deixar pra senhora, então. Quem é a pastora Elizabeth? Uai, eu sou costureira, né? Gosto muito aqui do serviço que eu faço, como profissional. Mas o que eu amo fazer mesmo é a obra do Senhor. Eu amo fazer a obra do Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Né? Sou casada, tenho 3 filhos, tenho um neto maravilhoso. Embora que eu quase não vejo ele, mas o importante não é eu estar com ele todo dia. Para amar e gostar, a gente precisa estar perto, né? Então, essa sou eu. Gosto muito de fazer a obra e estou aí, pronta para fazer a obra. Eita glória. A senhora falou que é costureira. E a senhora, logo após, a senhora falou: eu gosto muito da minha profissão. Foi isso? Isso. A senhora gosta de costurar? Gosto, porque enquanto eu costuro, eu medito. E a senhora faz isso com amor? Muito amor. Tudo que eu faço com amor. Trabalhei muito no salão, ainda trabalho às vezes. Atendo algumas clientes que ainda não me largou, né? Então, atendo ainda algumas clientes e faço com amor. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer com amor. Eu já vou começar perguntando, Varão. Pode ficar à vontade. Porque a senhora quando a senhora falou que costura e depois a senhora falou com que gosta, eu senti pressão nas suas palavras. Como? Eu senti, assim, certeza, né? E hoje em dia, nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas não têm certeza e não sabem o que gostam. Né? A senhora foi bem direta. Eu sou costureira e eu gosto do que eu faço. Gosto. Muita gente faz o que faz e não gosta do que faz. Né? E isso não é só sobre profissão, isso também é sobre ministério. Verdade. Né? Tem muitas pessoas que ajudam dentro do ministério, mas elas não ajudam porque gostam. Ajuda por conta de outras coisas. Uhum. O que a senhora acha sobre isso? Olha, muitas das vezes as pessoas reclamam muito. Ai. Reclamam, vamos começar do trabalho, por onde você começou, né? Que o trabalho não flui, que as coisas não vai bem, mas por quê? Não valoriza aquilo que faz. Não coloca amor naquilo que faz. E direcionando a obra, muitos estão ali para fazer a obra porque querem parecer, né? Eita. Mostrar que sabe, eu posso, eu sei. E não é assim que funciona. A obra tem que dedicá-la com amor, fazer na direção do Senhor.
ter um compromisso com Deus, não com o homem. Não com o homem. Porque muita gente quer ver ser visto pelo homem, ter elogio do homem e não preocupa com o que Deus pensa. E para mim não preocupa o que é que o homem pensa. Para mim preocupa com o que Deus pensa. Olha que interessante, pastor. A senhora, acho que é de Deus mesmo, né? Eita. A sua resposta, a sua pergunta me fez fazer essa pergunta, mas não foi diretamente, foi pelo jeito que a senhora falou. Mas a sua resposta agora me fez lembrar algo durante o meu dia hoje. Hoje eu estava ouvindo sobre o apóstolo Paulo, né? Eu estava meditando sobre a passagem dele, que quando ele manda a carta dele para 2 Coríntios lá, que os falsos profetas estavam falando de si, das suas intimidades com Deus, falando, né? E ele fala que para as pessoas não se vangloriar das suas intimidades com Deus. E aí ele vai contar uma história de 14 anos atrás. Ó, até arrepiei. Uma história de 14 anos atrás, quando ele foi arrebatado e ele foi ao céu, né? E ele começa contando essa história falando que eu conheço um homem, nem fala, usando ele em terceira pessoa, para não se vangloriar. Por quê? Porque aquela experiência que ele teve, qualquer pessoa normal, a nossa carnalidade, ela é de egolatria, de orgulho, de soberba. Mas aquela experiência que ele teve, o Senhor permitiu um espinho enviado por próprio diabo para que ele não se soberbecesse. E hoje em dia, é muito grande tudo aquilo que eu faço, eu quero me vangloriar disso. Mas nós esquecemos que nada é sobre nós, é quem nos deu a capacidade de fazer. Por que isso acontece tanto no nosso meio? Ego. O ego hoje está falando muito alto. Entendeu? Toda pessoa que tem o ego elevado, ele não aceita correção, ele não aceita disciplina e está sempre botando defeito naquilo que o outro faz. Mas quando bota para fazer, não sai. Entendeu? Então, o egocentro está muito, muito mesmo na vida do ser humano. Eles estão deixando de viver a palavra para viver por si só. E a gente não vive por si só. Porque tudo que há em nós foi Deus que fez. Tudo que nós vemos, olha aqui, ó, eu falo assim, ó, Deus da hora que a gente acorda, a gente está vivendo milagre contínuo de Deus na nossa vida. Mas o ser humano não enxerga por esse lado, ele enxerga um problema, é uma conta para pagar, é alguém que ligou para poder falar algo que não gostou, é reclamar o tempo todo. Mas não para pensar na beleza que Deus já tem feito, só da gente acordar, entendeu? Uma certa vez, eu falei assim, eu fiz uma meta para mim. Todo dia, no final do dia, eu escrevi lá, tinha as coisas boas e as ruins. Eu comecei a anotar. E as coisas boas sempre estavam prevalecendo. Foi numa época que eu estava passando uma luta muito grande. Porque ser servo, servir, não é fácil. Seguir o Senhor não é fácil. Porque o inimigo, ele fica ali, ó, em cima. Então, a luta vem. Tem hora que você quer parar, você não dá conta mais. Mas aí, você para um tempo e fala, não, peraí. Deixa eu pensar aqui. A pessoa precisa meditar. Acabou o dia, gente, medita o seu dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu podia melhorar, para que o amanhã você faça melhor. E assim a gente vai crescendo diante do Senhor. Uau, isso me fez refletir muito sobre o dia. Hoje o dia também foi tenso e tal. Aí a minha esposa, você não é desse jeito. E foi só depois que eu subi no monte, que eu fui aos braços do Senhor, que veio resposta, que eu consegui acalmar meu coração. Falei, opa, calma aí. É como a senhora falou, né? A gente não mede na balança as coisas boas e as coisas ruins. A gente quer olhar aquele momento e a dificuldade daquele momento. Mas nós não olhamos. Hoje eu acordei. Glória a Deus por eu ter acordado. Há o fôlego de vida, pneuma, né? Que é o fôlego, o sopro de vida que Deus nos dá. Interessante, pastor, eu queria fazer uma pergunta, que é até polêmica. E é uma curiosidade bíblica. Por que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que do amor? Porque a palavra dinheiro
prosperidade, finança, generosidade, ela é falada mais de 1.500 a 3.000 vezes. E amor, 500 vezes. Dependendo da tradução da Bíblia. Dependendo da forma que você se vê. Porque o que é que mais hoje atrasa a vida do ser humano? O dinheiro. É muito triste. Cada um tem uma forma de pensar e agir. Mas hoje eu fico triste muitas das vezes nas igrejas porque só prega dinheiro, prosperidade. O povo esqueceu da salvação. Esqueceu de buscar aquele caminho que realmente leva à salvação, é dinheiro. Entendeu? Mas quando você se fala para a pessoa se doar, ela se nega. Aí o inimigo aproveita dessa situação, ela se nega. Por quê? Não, vai me fazer falta, mas ela esquece quem deu foi Deus. Ela esquece quem deu sabedoria para teu trabalho e teu dinheiro foi Deus. Então o dinheiro ele é bênção, mas também é maldição. Tudo na nossa vida gera isso. É bênção e maldição. Depende de como você leva aquilo para sua vida. Por exemplo, hoje você vê as igrejas muito vazias. Mas se colocar assim, ó, por exemplo, eu vou colocar uma BMW na porta da igreja e falar, ó, quinta-feira vai ter um culto de libertação. Após o culto de libertação, vai ser sorteada essa BMW na casa de oração resgatando almas. Pode fechar o quarteirão, porque vai encher de gente. É por conta de Deus? Não, por conta do sorteio que vai ter. Meu Deus. Entendeu? Então, muita gente hoje vive na escassez, entendeu? Porque não sabe lidar com o dinheiro. Por isso que a Bíblia cita tanto no dinheiro, mas ela ensina como trabalhar com ele. Porque a Bíblia nos dá sabedoria de como trabalhar com o dinheiro. Entendeu? Entendi. Principalmente, eu penso dessa forma. Principalmente Provérbios, né? Você vai lá em Provérbios, ele ensina certinho como prosperar. Isso. Passo a passo de como prosperar, ser generoso. Generosidade é uma coisa que hoje falta muito no cristão. Muito no cristão, de olhar para o órfão, de olhar para a viúva, dos moradores de rua, falta isso. E a Bíblia ensina isso. E quem fizer isso, quem olhar para os pobres, Deus prosperará essa pessoa. Provérbios fala, cita sobre isso. A pessoa não cresce porque não quer. Porque não quer obedecer. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Sim. Para você, o que é amor? Amor, eu me doar por alguém ou por algo, fazer como vou dizer, com dedicação. Vamos supor, amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. É a forma que os maridos devem amar a sua esposa, morrer por ela, custe o que custar, dar a vida por ela. E você acha que isso é o suficiente? Sabe, eu tenho uma falar assim, ó. Amor. Muita gente interpreta amor de várias formas. Sim. Eu trago para mim sobre aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Então, amar é obedecer. Adianta você falar para sua esposa de manhã, eu te amo. Na hora do almoço você fala, eu te amo. Mas nas suas atitudes, você prova para ela que não ama. Não adianta você olhar para um amigo e falar assim, nossa, poxa, tô com você, irmão. Tô firme aí com você. Mas na sua atitude, você não prova que tá com ele mesmo. Então, para mim, amar é obedecer. Quando você obedece, você ama. Porque você não quer magoar aquela pessoa, você quer o bem daquela pessoa. E você passando o bem para ela, você vai estar recebendo o bem de volta. Por quê? É a lei do retorno. Eita, semeadura. A lei do retorno existe. Quando alguém fazer algo contra você, não tenta ir tirar pergunta, não tenta discutir. Eu não faço isso. Já fiz muito quando eu era do mundo. Eu ia lá e falava, peraí, agora hoje não. Porque eu aprendi. Porque a nossa vida é uma construção. A nossa vida é uma construção diária. Que a gente aprende no dia a dia. E a gente aprende fazendo. Tudo a gente aprende fazendo, né? Então, eu não vou me buscar justificativa. Não. Eu deixo para que Deus justifique. Eu deixo que o tempo mostre. A gente não precisa fazer isso. Entendeu? Eu não faço isso. O justo não se justifica. Não. É justificado. É justificado. E eu falo sobre isso muito, né? Que a gente, às vezes, queremos nos justificar, queremos colocar palavras, e acaba que a gente fica igual o mundo mesmo, as pessoas do mundo. Isso. E você pode observar que quando a pessoa se levanta contra você e você fica quieto, você ora. Eu resolvo meus problemas no joelho. Eu não resolvo meus problemas, às vezes, lógico, tem hora que eu fico nervosa, porque eu também sou carne, né? Eu fico bem nervosa lá em casa, nem tudo. Mas eu resolvo as minhas coisas quando é sério no meu joelho. Eu falo, Senhor,
Eu não quero sair da tua presença, eu não quero pecar, mas eu coloco debaixo do meu joelho essa causa, que o Senhor é que resolve para mim. Dali a pouco a gente tem notícia, porque a lei do retorno vem. E olha, observa uma coisa, você chega debaixo de uma árvore que dá frutos, você sacode ela, a fruta podre cai sozinha. Eita, Você não precisa fazer nada para ela cair. Um vento que dá, ela cai. Então pronto. meu Deus, muito forte. Fernando falou generosidade e essa é uma palavra que eu gosto muito de ver ela e gosto muito de refletir sobre ela. Porém, generosidade devia ser um ato da igreja, né? Tinha que ser um bordão da igreja, generosidade. O significado de generosidade é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outros. Ou seja, né, deixar os meus interesses para ajudar outras pessoas também. E, pastora, eu vejo mais generosidade nos ímpios do que nos cristãos. Com certeza. É muito texto, mas a palavra veio para os cristãos, gente. A palavra não veio para os ímpios. A palavra veio para os cristãos, para eles se curar, para poder curar aqueles que estão lá fora. A generosidade, ela tem limite. Porque muitas das vezes você se doa para uma pessoa, você pega a pessoa, ela tá cheia de pus, ela tá cheia de ferida, você ora, você jejuma, você aconselha, você se dá. Mas se ela não quer, não adianta. É igualzinho um usuário de droga, se ele não quiser se internar e ser curado, deve lá força, ele não vai ser curado. Sim. Entendeu? Então, generosidade para mim é assim, ó, você mostrar ali a sua visão. Porque você ouviu o problema do outro, você sabe ter uma visão do que ela está passando. Mas ela precisa aceitar aquilo. E a correção ninguém quer. Não quer. Então ela desfaz daquela generosidade por pouco. Porque não quer tomar uma atitude de mudança. E a Entendeu? ingratidão? A senhora falou, né? De doar. Quantas vezes nós já não nos doamos para algumas pessoas? Jejuamos por algumas pessoas, ajudamos algumas pessoas e essas pessoas nem sempre estão prontas para mudar de vida do jeito que a gente quer. E aí bate uma ingratidão. Nós devemos ter esse sentimento de ingratidão? Não. A gente não pode trazer isso para nós. Como que eu lido com a ingratidão? Eu trabalho muito comigo, porque eu me deixo... Porque a ingratidão, ela traz tristeza, ela traz amargura, ela pode gerar até uma enfermidade se você não saber lidar com ela, né? Mas o que eu aprendi? Eu vou me deixar ficar triste se eu quiser, entendeu? Uma pessoa pode fazer algo comigo, eu vou ficar triste se eu deixar, entendeu? Se eu não deixar, eu não vou ficar, entendeu? É uma escolha. É uma escolha. A nossa vida se resume em escolhas. Não, isso aconteceu, me abalou? Sim. Eu sou cheia de cicatrizes. Sabe, eu me dou muito e acabo me decepcionando muito, porque você pega uma ovelha, igual eu falei, e ela cresce, vira bode, chifre e dá chifre na gente, porque é assim que acontece. Mas eu vou odiar ela por isso? Não, a escolha foi dela, eu fiz a minha parte, né? A escolha foi dela, mas eu decidi. Eu fiquei triste um dia, 2 dias, fiz tantas perguntas por quê, entendeu? Mas depois eu decidi, não, eu não vou ficar triste, Senhor, eu entrego para o Senhor. Pronto. Ali eu não deixo me contaminar com O isso. segredo, então, é descansar e entregar E no entregar Senhor. no Senhor. Não deixar isso tirar seu foco, não deixar isso fazer do seu dia ruim, você ficar triste, é você que escolhe. Outro dia mesmo aconteceu um fato, uma pessoa me ligou, né, e me pediu um conselho. Eu dei o conselho na qual eu vi naquele momento. Ela se sentiu ofendida. Depois ela me ligou, pastor, eu fiquei magoada com a senhora. Eu falei, problema seu. Falei, problema seu. Se você se deixou se magoar, porque você não quer ser consertado. Então, eu falei aquilo que eu vi. Se você parar para analisar, eu não estou errada, não. Mas, se você ficou magoada comigo, porque eu te falei uma verdade, então eu não vou te pedir desculpas, não. É problema seu, porque eu me decido se eu vou ser magoado ou não. Uau. Pronto. Isso é maturidade? Maturidade. Uau.
Pastor. Eita, glória. Tanto é que a minha fama não era muito boa, né? Ah, a pastora Elizabeth é o cão chupa-manga. Não sou isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou direto. O que eu tiver que falar com você, eu falo com você. Eu não vou sair falando com ABCD, não. Eu falo com você. Eita glória. Isso é bom. Pastor, a Bíblia nos fala sobre caminho. Caminho que é Cristo. Jesus é o caminho. Mas a Bíblia também, igual por várias passagens bíblicas, cita sobre veredas, igual em Salmo. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensine-me a trilhar as suas veredas. Veredas, quem não sabe, é aquelas... Tá no tri, né? Tem aquelas... Tipo uma aveia, tem aqueles trizinhos. Quais são essas veredas que devemos acessar? Que a Bíblia está citando? Olha, na nossa caminhada, existem muitas veredas. Aí volta naquela palavra escolhas. Eita. Tem aquela vereda que você vai entrar, vai ser bom. Você pode até ter uma decepção, você pode ficar triste, mas você vai aprender com isso. Porque a decepção não é ruim. A ingratidão não é ruim, porque você aprende com ela. Porque em tudo na nossa vida a gente se aprende. Mas se você chegou em certa vereda, você viu, não, peraí. Isso aqui não vai me dar não vai somar na minha vida. Mas ali você viu, você aprendeu algo. Mas se você retomou o caminho de volta, seguiu o caminho, pegou uma vereda certa, ali você pode dar testemunho de uma ruim. Eita. Entendeu? Porque em tudo na nossa vida nós temos aproveito dela. Em tudo. Eu tiro proveito de tudo. Eu sou muito observadora. E em tudo que eu posso tirar proveito, eu tiro. Eita. Eu costumo dizer que eu também sou eu sou igual a senhora. Eu sou um nato observador. E aí, acaba que às vezes eu me identifico com a senhora porque eu também sou desse mesmo pensamento. Tudo de ruim que acontece na minha vida e a vida das pessoas, eu olho o outro lado. Porque tem um outro lado. Só que tem pessoas que insistem em bater no erro. E não adianta conversar sobre o erro. É como o leite derramado. Não tem o que fazer mais. É tomar uma atitude, levantar. O que tem que fazer? Secar, tirar o copo, fazer uma nova jarra, colocar um novo leite. Não adianta. Mas aí eu pego essa lição. Aí parece que me sinto frio diante de algumas pessoas, porque não é frieza. É olhar, não dá para fazer mais nada. Fazer o quê, Fernando? E como que essas pessoas adquirem isso? Olha, é falta de maturidade, falta de querer crescer, falta de orar. Vamos ser bem claros, é falta de orar, falta de jejuar, falta de ir no Senhor e falar, Senhor, eu tô sempre batendo na mesma tecla. Oi, porque eu já peguei pessoas assim, pastora, a minha vida, o problema meu é esse. Passado 3 meses era o mesmo problema, mais 3 meses. Eu falei, olha, eu não dou conta de resolver seu problema, porque você não quer se resolver. Vai orar, vai jejuar, entendeu? Quando eu decidi a ser cristão, a seguir o Senhor, eu não tive quem me ensinou. Não tive. Eu busquei, eu quis. Porque eu sou assim, quando eu quero, eu vou atrás, eu corro atrás. Entendeu? Eu decidi, hoje eu vou na igreja cristã. E eu tinha pavor de evangélico. Tinha. Mas ela apontava na minha porta, eu fechava a porta. Eu falei, não, hoje não. Aí um dia eu falei, não, eu vou. Foi um dia, uma chuva, e eu fui. Então, eu decidi. Aí eu comecei a ir numa igreja, eu ia noutra, né? Não achava legal, ia noutra, e eu sou muito observadora, né? Então eu busquei eu e Deus. A gente precisa estudar? Precisa. Eu tenho teologia, tenho bacharel, tá, tudo bem. Mas você tem que vigiar. Porque a palavra, a letra mata. A letra mata. O Espírito Santo vivifica. Então o melhor professor que existe na nossa vida é Deus. E tudo que eu sei eu aprendi com Ele. Eu aprendi com ele. E eu não perco o que eu tenho com ele por nada nem ninguém. Uau, meu Deus. Pastora, o que é mais fácil? Seguir Jesus ou seguir religião? A religião, porque você faz o que você quer. Porque seguir Jesus, você não pode fazer o que quer. Você tem que fazer o que ele quer. É porque hoje, a maioria das pessoas quer que a palavra entre na vida dela do jeito que ela está. Não, essa palavra não é pra mim. Ou a pessoa que fala, essa palavra hoje não foi pra mim, ou essa pessoa é mentirosa, até manda parar. Porque o que acontece? A palavra do Senhor não volta vazia.
Toda palavra, ela vem com significado para a sua vida. Ela vem direcionado, falta de preguiça de meditar, preguiça de entrar na palavra. Às vezes a palavra vem de correção, a pessoa sai de fininho, não foi para mim não. E foi. A pessoa não quer, ela não quer se consertar. Então, fica na religiosidade mesmo, tá bom. Tá na zona de conforto, tá bacana. Mas na hora que aperta, corre atrás do Senhor. Corre atrás de alguém para orar. Por que que não vai orar? Gente, as pessoas tiram tempo de ficar no WhatsApp. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou orar. Aí chega uma mensagem, fala, nossa, eu tenho que te contar uma coisa. Ela deixa de orar porque ela está curiosa saber a vida do outro. Se todo ser humano quisesse saber da vida de Deus, como quer saber da vida alheia, tinha muito cristão nessa terra. Mas cristão temente, com temor. Porque hoje você pode passar a peneira. Tem cristão e cristão. A senhora falou que toda palavra é pra gente, né? Ela não volta vazia. Então, não volta. Uma parte serve pra você. Sério. E a senhora falou que é muita preguiça. E no início aqui, antes das câmeras ligar, a gente tava batendo um papo e a senhora foi e falou aqui um negócio sobre seu passado e de que as pessoas hoje são muito preguiçosas, mas as outras pessoas de outras religiões são muito disciplinadas. A senhora quer falar um pouco sobre isso? Mas eu falei assim, a pessoa que saiu de um terreiro, que conheceu o candomblé, conheceu a magia negra, ela serve melhor o Senhor quando ela vai para Deus. Por quê? Porque ela sabe o compromisso que tem as entidades, o compromisso que o inimigo tem. Porque com ele é assim, se é 7 horas, é 7 horas. Meia-noite na encruzilhada, fazer uma virada, meia-noite você tem que estar lá, certo? Para Deus é qualquer hora. Chegou a hora do culto, 7h30, ah não, vou chegar 8 horas, como ele acaba mais rápido. Tem que ir no monte tal hora, ah não, eu vou mais tarde. Não tem compromisso, infelizmente. Eu falo isso sem medo de errar. O cristão hoje não tem compromisso. E isso dói o coração da gente. Porque Deus, ele tem compromisso conosco. Só ele dá pra gente o fôlego de vida todo dia de manhã, ele traz o espírito pro nosso corpo, nos levanta. Oi, é de doer o coração. Um dia desses eu tava costurando, porque eu só costuro ouvindo a palavra e meditando. O Senhor fala muito comigo enquanto trabalho, porque eu gosto de costurar. E eu ouvi umas coisas que eu não gostei muito, sabe? Me ligaram e eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, eu vou pecar. Sabendo que eu vou pecar, Senhor, mas eu não aguento mais a incredulidade do seu povo. Falei, pai, eu nunca posso pensar assim, se eu fosse o Senhor, porque o Senhor é muito poderoso, mas, pai, se eu fosse o Senhor, eu exterminava esse povo. Porque hoje, geração incrédula, é essa geração. Tem a Bíblia, tem a palavra. Hoje você entra tem que vigiar com que você entra nas redes sociais, que tem muitas balelas também. Você tem que ter o discernimento. Mas hoje a pessoa que fala que não conhece a Deus está mentindo, gente. Está mentindo. Oi, querer conhecer a Deus é a coisa melhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu sei de onde que ele me tirou. E quando eu fui para ele e as pessoas me procuravam para conversar, eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte. Eu fui em vários ministérios. Teve um ministério que eu frequentei ele por uns 4 anos. Uns 4 anos. E no banco que eu sentava só eu e minha filha. Ninguém sentava perto de nós. Porque eu era viúva, eu ia tomar o marido das mulheres de lá. Era uma coisa de louco. Aí mudei de igreja, tinha uma podridão na igreja, era eu. Eu tive todos os motivos para sair da igreja, para afastar do Senhor. Aí um dia eu disse para Deus, Senhor, é o seguinte, eu não vou mais procurar a igreja. Eu não preciso da igreja para te conhecer e te adorar. Eu vou evangelizar. E começamos a evangelizar. Daí é que surgiu o Ministério Resgatando Almas para o Reino. Eu comecei a evangelizar. Então, quando o Senhor me deu um nome em visão, que eu tenho muita visão com Deus, é muito gostoso que eu tenho com Deus, não se explica. Então, aí ali lá não foi no Grajaú que nós começamos, aí uma irmã ofereceu uma casa para a gente estar fazendo o culto uma vez por semana. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte. Tudo. Eita glória.
Eita glória. Eita glória, pastora. Pastora, a senhora estava falando, eu até me perdi aqui já. O que a senhora estava falando mesmo? Falando de quando começou o ministério, né? Que eu falei para Deus que eu não queria me enganar e nem enganar ninguém. Mas para isso eu não podia ver ele, mas eu queria ouvir a voz dele. Né? Sim. Aí eu abri um jejum de 40 dias para isso acontecer. E ali eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor. Ali eu comecei a ter um algo diferente com o Senhor. E a partir dali, acabou. Entendeu? Então tudo que eu faço é direcionado a ele. Por mais que eu queira, mas a palavra diz não, o Senhor diz não, não. É a renúncia. E hoje as pessoas não querem renunciar. Quanto mais abre a mão, Quantas pessoas tá aí, o sonho é ter um carro, compra, daí perde o carro, perde tudo que pagou, porque Deus disse, não vai, não compra. Deus sabe da manhã, nós não sabemos. Aí vem as consequências, quer culpar Deus, quer culpar o vizinho, quer culpar o pastor, quer culpar o amigo, mas nunca é culpa dele. É forte. E a culpa é totalmente nossa, da nossa escolha. Eu decido como eu vou viver. Eu é que decido. É as escolhas. É as escolhas. As escolhas. Pastora, tem uma coisa na Bíblia que fala muito, que se cita muito na Bíblia, que é a murmuração. O que a senhora fala sobre murmurar? Olha, é um pecado que todo mundo tem ali. Impressionante. Oi, a pessoa murmura até não olhar. Às vezes você olha para a pessoa e você fala, não, meu anjo guarda, deu que a pessoa, peraí, mas você conversou com ela? Você procurou interagir com ela? De repente o problema não está nela, está em você. Entendeu? Porque muitas das vezes, fulano de tal não gosta de mim, você está murmurando sobre ele. Mas o problema está em você, não é nele. Entendeu? Depende de como você olha a pessoa. Nós temos que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Na medida que você vai convivendo com ela, ela vem a mudança. Você pode ver que tem pessoas que copiam até o jeito de vestir da pessoa. Entendeu? Então o cristão tem que ser espelho. Tem que Entendeu? ser exemplo. Tem que ser exemplo. Os cristãos murmuram tanto. Oi, eu falo que tem gente que perde bênção de tanto amarrar. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Deus quer dar uma bênção, até tá repreendendo. Depois não vem e começa a murmurar. Eu não vou na igreja porque eu não tenho bênção. Eu não vou na igreja porque a palavra não vem para mim. Eu não vou na igreja porque eu não sinto a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não é igreja, é você. É você que está lá. Tem o culto para o Senhor. Mas é você que busca a presença de Deus. Não é o pastor, não é o levita, não é o obreiro que vai fazer você sentir a presença de Deus. É você. É simplesmente você. Uau. E as pessoas não buscam. Essa quer uma revelação, essa quer que você ore. Gente, acaba o culto. Tem gente que ainda pede oração. O que foi o culto para aquela pessoa? Explica isso para nós, pastor. Acaba o culto. Por exemplo, Deus dá uma palavra de bênção. Mas a pessoa estava nércio da igreja. Estava totalmente consentido em outra coisa. Que às vezes Deus entrega uma bênção numa vírgula. Ela espera numa frase inteira, mas numa vírgula o Senhor está entregando uma bênção. Às vezes a pessoa está ali, Deus está falando, Deus está usando para falar, Deus está entregando bênção, Deus está entregando conserto, Deus está mandando mudar de vida, mudar de atitude. Mas foi aquela bênção o culto. A gente vê que tem gente que recebe, porque é maravilhoso que a pessoa recebe. Acaba o culto. Pastora, a senhora ora para mim. Se a gente falar que não, você é chato. Teve uma época que eu falei, eu não oro mais depois do culto. Eu tive tanto questionamento, por que não? Na Bíblia fala que você não pode orar depois do culto? Eu falei, mas Deus entregou uma bênção. Você vai perder a bênção do culto para receber uma oração final depois do pastor? Do que adiantou seu tempo todo ali na igreja? Pega aquela bênção e vai embora. Vai embora com ela. Quer mais, né? Não foi suficiente. Eu acho isso assim, eu oro, a pessoa, eu falo, Deus, vou orar, entendeu? Não nego de orar depois do culto, mas a pessoa que vai na igreja, ela prestou atenção na palavra, ela teve foco, que o foco é Jesus, ela não pede oração depois do culto, não. Até no louvor a pessoa pode ser edificada, restaurada, Com curada. certeza, começa tudo a partir do louvor, gente. No louvor já começa a atmosfera ali
da glória, da graça do Senhor sendo derramado no E tem que vigiar com a emoção, né? Porque a emoção não é de Deus. Sim. Tem muita gente que chora, eu senti por emoção. Agora a senhora tocou em algo importante aí. Emoção. Pastora, a emoção. Tem muita gente que vai para a igreja pela emoção. Sente a música, mas não recebe a palavra porque não abre a Bíblia. Só escuta a mensagem no púlpito lá. Não abre a Bíblia em casa, não estuda, não aprende. Como que funciona? Pô, isso é muito difícil. Por quê? A pessoa pode até abrir a Bíblia também, entendeu? Pode até abrir a Bíblia. Mas se ela não interagir, se ela não... Gente, porque eu acho assim, ó, eu vou ler a Bíblia, eu vou abrir... Não, eu não posso abrir ela de qualquer jeito. Porque ela fechada aqui é um livro qualquer, mas na hora que eu abro, ela é a boca de Deus falando comigo. Meu Deus. Então eu preciso orar, Senhor, sabe? Ou eu tenho hábito assim, Pai, eu preciso muito que o Senhor fale comigo através da palavra. Pai, eu peço o Senhor licença, me abrir a tua palavra, porque eu quero te ouvir. Aí eu abri de qualquer jeito, vai pegar um versículo aleatório e Não é assim, né? não é assim que funciona. Tem gente que abre ela assim, ó. No que parar é isso. Já ouviu? Entendeu? Quando você ora primeiro, Senhor, eu quero uma palavra do Senhor, você pode abrir ela. Porque Deus vai te dar. Oi, faça isso que você vai entender. Você está precisando de uma resposta, você está precisando de uma palavra amiga, você está angustiado, Senhor, eu estou angustiado. Mas eu não quero falar da minha angústia com ninguém. Porque eu não aconselho ninguém a falar da vida dele para ninguém. Fala para Deus, porque Deus não vai te trair não, tá? Aí você vai na palavra, Senhor, eu estou angustiado. Porque se eu for escolher o livro, eu vou escolher aquilo que eu quero ouvir. Mas eu quero que o Senhor fale comigo, e você pode abrir. Aonde você for, Deus fala ali com você. Ali, ó. Ele fala. Aí quando vem a correção, não, eu vou abrir outra, porque eu acho que não é essa. Entendeu? Aí vem o achismo, vem a emoção, que a emoção acaba com o ser humano. É onde que a gente deve ser confrontado, né? A gente deve agir. Nosso pastor sempre fala com a gente, o apóstolo, a gente tem que sair da igreja assustado, não é alegre, não. Opa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Igual hoje foi um dia que a minha esposa falou comigo, em 3 anos, eu nunca vi você murmurar, hoje eu vi. E eu fui lá no monte pedir perdão a Deus. Porque eu fui errado, eu não esperei a resposta dele. E é errado murmurar. E a senhora liberou uma palavra que serviu para mim. E eu errei contra Deus, porque isso é pecar contra Deus. É pecar. Deus já nos deu a graça só de acordar. E na hora que ela falou isso, ela me despertou, até repite falar, porque na hora que eu vi Deus usando ela, na hora que ela falou assim, eu nunca vi você murmurar. O que você tá murmurando? Pra mim, eu falei, não, eu não tô murmurando não. Depois eu parei, pensei, falei, não, mas calma aí, tô sim. Se eu tô só afirmando alguma coisa que tá errada, então é murmurar. Eita. Eu falei, não tô errado. Aí eu continuei trabalhando, fui lá no monte. Aí lá, abri a palavra, tinha as moças lá no corinho, lá no manto também, no fogo lá, eu, glória a Deus. Comecei a orar e chorar e pedir perdão a Deus, porque eu fui errado. A gente tem que ter isso, né? Reconhecimento que a gente tá errado, que a gente pecou, porque a gente é ser humano, igual a senhora falou, eu sou carne, eu sou falho, eu sou ser humano, sou imperfeito e vou ser até o meu corpo ser restituído na glória do Senhor quando ele voltar, mas até lá eu vou errar, eu vou falhar. Mas eu fico feliz de poder ouvir a voz de Deus e saber que eu errei, e saber de falar lá no Senhor, falar, não, eu errei, eis-me aqui. Corrige. É lindo a pessoa quando tem reconhecimento. Reconhecimento é E eu falo aqui para todo mundo ouvir, eu errei, eu murmurei. E é lindo. A pessoa que reconhece o erro, uau, é maravilhoso. Porque tem gente que, para não reconhecer o erro, ele fala uma mentira, foi fulano. Uhum. Aí uma mentira gera outra mentira. Quando vê, já tá uma mentira enorme. A pessoa não tem como retroceder. É igual assim a pessoa quando vive na mentira. Ela mente, eu tenho isso, eu sou isso, e não é. Ela tem que manter aquele status dela porque ela falou que é. Gente, tem gente que suicida para a pessoa não descobrir realmente o que a pessoa é. Meu Deus. Falando sobre suicídio, pastor, entrou num ponto muito forte desse mês, né? Entrou no mês Setembro Amarelo. É o mês que o mundo, o Brasil, se mobiliza em prol disso, de suicídio.
Aí eu fiz essa pergunta, o suicídio é uma coisa espiritual ou é mais psicológico mesmo? Físico, do humano? Olha, eu penso assim dessa forma, depende muito da situação que a pessoa está vivendo, correto? Sim. Porque ninguém sabe o problema que ela está se passando. Porque ninguém vai se suicidar porque quer. Ninguém vai tirar a vida porque quer. Ou é um desespero, é uma vergonha, uma depressão, certo? Mas a pessoa que está em Cristo, que o foco dela é o Senhor, ela não faz isso. Ela não faz isso. Porque Deus sustenta. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado me consola. Entendeu? Então a pessoa, quando ela chega nesse ponto, é porque ela já se afastou de Deus. Não tem como mais Deus trabalhar ali, não tem jeito. Ela se fechou. Ela se fechou. Aí o que o inimigo aproveita? Ah, agora pronto, agora eu trago. Se torna uma presa fácil. Mas se tivesse vigiado lá, prestado atenção nas escolhas que fez, voltar, gente, reconhecer, pedir, igual você falou, pedir perdão, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, olha, eu tô precisando de ajuda, que a minha situação é essa e essa, eu fui falho nisso. Gente, isso é maravilhoso. É uma oportunidade de viver uma nova vida, uma nova história. Mas é muito difícil ser humano agir assim. E pastor, hoje, pelas pesquisas na internet, se fala que o crescimento, igual a senhora falou, as pessoas que têm Deus, mas hoje o crescimento nas igrejas, Tá de pessoas que suicidam, tá muito gigantesco. Pessoas que tiveram experiências, pessoas que conheceram, tiveram encontros. Por quê? Agora eu te pergunto, teve experiência com Deus mesmo? Ou foi só emoção? Entendeu? Porque quem tem uma experiência com Deus não tira a vida. Ele deu, ele tira. Ele tira. Eu falo assim que vai chegar um tempo que eu quero dar um testemunho. Na hora que Deus falar agora, eu vou dar um testemunho. Eu tive tudo para tirar minha vida. Tudo. Certo? Mas eu temi. Eu lutei. Foi o quê? Minutos, mas para mim parece que foi uma meia hora. Eu joelhada numa cobertura de onde que eu morava. Ali eu ouvia duas vozes. Pula, a outra voz, aguenta mais um pouco. Eita. E a voz falava, pula, a outra, aguenta mais um pouco. E eu ali, gente, só eu e Deus e o inimigo. Foi uma luta travada, mas eu decidi escolher assim, continuar. Senhor, eu sei que tu és comigo. Na hora que eu levantei, que eu estava eu morava na cobertura no último andar, a neblina, você não via prédio nenhum. Mas eu gritei ali naquele altar. Eu gritei ali naquela cobertura. Socorro, Deus. Porque eu não pulo, porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu ainda vou dar esse testemunho. Meu Deus. Eu vou dar esse testemunho e mostrar. Porque hoje tem muito Tomé. As pessoas acham mentira. Ah, porque é crente. Tem que falar isso. Não. Então, como não existe muito Tomé, a gente tem que dar um testemunho forte e provar. Igual Jesus chegou, né? E falou para Tomé, toca aqui, Tomé. Né? Porque tem que ver. A senhora me lembrou uma história que eu vi. Eu tô com essa história cravada na minha mente. Que ela tem mexido muito comigo. Eu quero contar essa história. Tive um retiro de pastores. E nesse retiro de pastores, num sítio, tinha um intervalo. Eles paravam em lazer. Tinha uma piscina lá. Não uma piscina, né? Um rio. E uma certa parte do rio tinha um cercado, uma placa falando que aquela área para lá era perigoso. E um pastor lá, daqueles, né, destemido, mergulhou e foi nadando perto dessa área aí. Aí ele começou a sentir cãibra e começou a gritar: tô com cãibra, tô com cãibra, tô com cãibra. Aí os outros pastores se reuniram ali: o João tá afogando, o pastor João tá afogando. E aí tinha um outro irmão lá, pastor, que já foi salva-vidas. O pastor lá é salva-vidas. O pastor chegou, ficou olhando, e o cara, João se afogando, e os caras, ajuda ele. E ele só olhando. Aí o rapaz perdeu as forças e se afogou. Aí o pastor tirou o blazer, pulou, foi lá e pegou ele e trouxe ele.
Quando ele trouxe ele de volta, os pastores fizeram uma volta em volta dele e disseram assim, que isso, o senhor tá de sacanagem. Por que o senhor não foi lá resgatar ele? O senhor esperou ele se afogar. O pastor falou assim, é que enquanto ele ainda tinha fôlego, ele era capaz de afogar eu e ele. Só quando ele perdesse as forças que eu poderia entrar. Quando a senhora disse que eu gritei socorro, eu lembrei, arrepiei todinho. Que só quando a gente perde as forças, que a gente sai, que a gente deixa ele assumir que realmente ele vai poder trabalhar. Enquanto a gente tiver força, não tem como ele fazer nada. E é interessante isso porque a palavra vai dizer que o poder de Deus manifesta nas nossas fraquezas. Não é quando a gente tá forte, não é quando eu tô orando, jejuando. Não, é quando tem a dificuldade. Ali se manifesta o poder de Deus. Porque ali eu vou clamar a Ele com diferente. Ali a gente suplica Ele diferente. Fala, meu Deus, igual a senhora. É a realidade. Foi na hora que eu gritei, Senhor, socorro. Aí eu fiquei assim, amanhã eu não vou orar lá de cima. Amanhã eu orava todo dia. E eu fiz um propósito de usar veste de pano de saco no período de 21 dias. Foi o período que a minha filha adoeceu, que eu tinha que ir no médico, eu tinha que ir na rua e eu ia. Porque o que eu falar com Deus, o que eu vou fazer, eu faço. Tem que ser. Hoje as pessoas fazem um propósito, abrem um jejum. Hoje eu vou abrir um jejum por essa causa. Aí, se abrir o jejum, o inimigo se levanta junto. Né? Aí a fome dobra, né? Bate sono. Não, eu vou fechar o jejum, vou abrir ele amanhã. Isso, gente, é o que mais está acontecendo. E já quebrou o propósito. Já quebrou. Quebra o propósito. Isso aí é brincar com Deus. Eu fico imaginando Deus lá olhando e fazendo assim, ó. O que você quer? Fala um jejum saudável aí para as pessoas fazerem. Saudável e com responsabilidade. Olha, eu gosto muito de fazer o jejum. Tem gente que abre o jejum meia-noite para comer no outro dia, meio-dia. Mas você abre o jejum para ir dormir? Eu vejo muito isso acontecer. Eu não faço isso. Quando eu faço um jejum que eu gosto de fazer, eu levanto de manhã, eu oro, como sempre, isso é diário, eu oro. Ali eu tomo o meu café, eu abro o meu jejum. Aí eu marco o horário que eu vou comer, certo? Mas eu primeiro, eu levanto, eu oro, eu tomo o meu café, entendeu? Aí eu abro o meu jejum. Porque o inimigo ele pode se levantar, mas eu vou ter um pouco de substância para poder enfrentar ele. Aí você abre um jejum meia-noite. Aí você dorme. Você já quebrou ele, você já dormiu. Porque quando você está no jejum que você dorme, você já quer, porque o sono ele sustenta. Então, o jejum, eu aconselho, é muito bom. Você levanta, ora a Deus, fala para Deus o jejum que você vai abrir, oferece para a causa que você quer, né, ou para a pessoa que você está direcionando. Abra aquele jejum com Deus, eu vou tirar isso, ou eu vou ficar sem alimentar até tal hora. Sabe? Não gosto de fazer o jejum e tirar o líquido, tirar a água, tirar tudo, porque se você também estraga sua saúde, é um jejum tolo. E a Bíblia alerta a gente disso. Não façais jejum tolo. E quando jejuares, lave o rosto e não mostre que está jejuando. Tem gente que fica tão triste. Que isso, irmã? Porque eu estou jejuando. Eu não aguento isso, não. Tem que ficar alegre, né? Cheio de... Eita glória! E eu gosto assim, sabe? Eu tomo meu café ali, eu abro meu jejum com o Senhor. Igual a senhora falou que fez um jejum de 40 dias. Foi, 40 dias. E foi direto. Aí eu fazia oração nona, de 3 em 3 horas, direto. 3 horas. Eu orava 9, orava 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 18 horas, 9 horas, meia-noite, 3 horas, 6 horas. E como é que é isso? Como é que dorme? Como é que acorda? Como é que jejua? Como é que... Olha, deixa eu te falar, foi um tempo muito tumultuado, sabe? Eu com o Bernardo pequeno, né? Porque o Bernardo chegou e paralisou toda a minha vida. Eu com o Bernardo pequeno. Não, foi antes do Bernardo. Mas foi um tumulto muito grande, porque eu não dormia direito. No outro dia, o nervo vinha, eu tinha que controlar ele. Mas se eu eu quero ouvir sua voz, Senhor. Então eu tenho que fazer a minha parte. E ouve, né? A minha parte. E ouve. Mas de comida e bebida, eu tirava só horas. Mas a oração era contínua. Porque eu podia orar contínua. Eu estando alimentando, eu estava forte. E como que você fazia? Você comia ou não? Comia. Sabe, por exemplo, eu orava durante a noite. De manhã eu orava 6 horas.
no meu propósito de 3 em 3 horas, tomava o meu café, só que às 9 horas eu já não comia fruta nem nada, aí eu já ia almoçar meio-dia, outra hora era 1 hora, eu sempre ia estendendo, sabe? Eu ia estendendo. E foi um tempo maravilhoso. Foi difícil, mas o final foi maravilhoso. Amém. Na que entrega. Foi maravilhoso. Antes de eu entregar, o Senhor se manifestou. Eu lembro que eu estava ajoelhada no terreiro e deu aquele clarão em minha volta. Estava uma noite escura, e deu aquele clarão que eu tinha que orar de fora da casa. Meu propósito não podia orar dentro de casa, era de fora. De fora. E clareou tudo. Eu falei, nossa, a lua saiu, né? E eu orando, eu pensei, a lua saiu. De repente eu ouvi me chamar. Eu levantei, fui no portão, olhei na rua, não vi ninguém, voltei a orar. Aí veio aquela voz, tu me pediu, filha. Eu falei, pai, me perdoa a minha incredulidade. Porque eu fui incrédula, eu pedi, eu estava no meu propósito, me chamou Meu Deus. e eu levantei para olhar. Samuel. Samuel, Uau. Samuel. Que Meu isso. Deus. Vamos para propaganda? O que a gente tem aí agora, Fábio? Fala aí da FG. FG Instalações Elétricas. Se você tem a sua casa, sua construção, seu galpão, sua empresa, sua loja, sua igreja e precisa fazer aquelas instalações elétricas, é com a FG. Chama lá o Fernando para fazer aquela consultoria, para ele te auxiliar qual vai ser as melhores luzes, os melhores LED e vai ficar maravilhoso. Ficou bonito ali, pastor? Ficou. A FG Instalações Elétricas. É isso aí. Vem você? Também. Fala agora da Boni. Do Boni. E a do Boni, aquela promoção imperdível para vocês, hein? Direto da fábrica. A do Boni, localizada em 2 endereços aqui na Avenida Paraná. Ela tá com uma promoção aí. 300 ml com 3 adicionais por apenas R$10. Isso, se você estiver passando por lá, você vai ver essa promoção lá. Mas se você assistir Usados por Cristo e levar o código UPC, a promoção é outra. 400 ml, 4 adicionais pelos mesmos R$10. É isso mesmo, Arão? É isso mesmo. Imperdível, olha só. Tem promoção de sorvete também, hein? Sorvete lá, o pote de sorvete está saindo a unidade lá com 2 kg, R$23,90. É de Deus, viu? Imperdível. Você, na do Boni tem Kid Play, Para as crianças. não paga. Não paga. Não paga, 0,800. Se as crianças gostam de futebol, também tem um tem campo. lá o campinho de futebol. Só site ainda. E pula-pula. Pula, pula. Vem pra do Boni você também. Vem. Fala agora da Extreme. Extreme. Depois de comer, tem que queimar. Então é na Extreme que você vai queimar toda essa caloria aí. Na Extreme tem todos os profissionais ali qualificados com a equipe do Túlio, que vai atender a sua demanda, seja ela qual for, se é ganho, se é massa, se é emagrecimento, não importa. Você vai escolher e os profissionais vão te ajudar. Você pode conhecer também todo o ambiente da Extreme aqui na Rua Argentina, no número 200, no bairro Nações. Lá você vai ter uma aula experimental para conhecer, né, as instalações ali, a recepção, o pessoal. São 2 ambientes ali, embaixo e em cima. E você vai ficar muito satisfeito com o atendimento da Extreme. Vem para Extreme! Você também. Eita, glória! Se tiver precisando patentear a marca. Se você tem a sua empresa, se você tem a sua marca e você quer registrar, patentear a sua marca, é com a Propósito Marcas e Patentes. Propósito Marcas e Patentes, lá você registra. O que nós fizemos, né? Registramos. Nós registramos com a marcas, com o Propósito Marcas e Patentes. É diferenciado para segurar, você se segurar, porque a Bíblia vai dizer que orar e vigiar, hein? A gente tem que orar e vigiar, então tem que registrar, não, pastor Jair? Então nós vigiamos e fazemos isso lá na Propósito Marcas e Patentes, o nosso registro. Você também pode fazer lá com a sua marca, com a sua empresa. Acesse aí, vai lá no Instagram da Propósito Marcas e Patentes e faça a sua consultoria também. Vem você? Também. Vem. Também restaurante Tavares. Restaurante Tavares. Você quer um almoço de qualidade, diferenciado, de segunda a segunda. É isso mesmo, é Restaurante Tavares. Além de restaurante, churrascaria com churrasco maravilhoso, um maná de céu, uma variedade de comida, um tempero maravilhoso. Você tem que experimentar e você que já conhece, lembre-se que entrega grátis em toda a região daqui do bairro Nações. E o endereço, Rafael?
Bom Sucesso. Rua Bom Sucesso 2069. É isso mesmo, 2069 na Rua Bom Sucesso, no bairro Nações. Vem você também, é Restaurante Tavares. Vem. Vem. Fechou. Uau. E aí, Vaso? Uau. Manda o alô, pessoal. Mandar um alô aqui que eu tenho uma pergunta aqui. Eita. Ó, pastora, mandar um grande abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí. A Jéssica tá lá, Minha filha. tá acompanhando aí. Um grande abraço também para Neuza Rodrigues. A paz, irmã, é uma grande honra tê-las Shalom. conosco aqui. Shalom. A madrinha A madrinha tá aí? tá aí, ó. A minha digníssima, um grande abraço, amor. Daqui a pouco tô em casa, em nome de Jesus. E agora minha digníssima também, né? Um grande Tá abraço aí. para minha esposa, a Natália, que está aí nos acompanhando também. A Jéssica mandou aqui forte abraço, tá? A senhora. Também tem quem? Virgínia, A Virgínia. Pastor Anderson. Tô sentindo saudade de quem? Hã? Do pastor Anderson Marcos lá de São Paulo. Aí, ó, mandou. Um Ele, grande pastora abraço. Sheila Grande abraço, e pastor família. Sheila. Grande abraço para vocês também. Grande abraço, tá Senti saudade de acompanhando. quem? De quem? Sua mãe, sua Minha irmã. mãe. Hã? Ah, porque hoje minha mãe já tá voltando, né? Por isso que ela está lá na... Como é que fala? No No aeroporto? aeroporto lá dos Estados Unidos, já tá voltando. Por isso que Eita, eles não tá aí hoje. Pessoal, acompanha a gente aí. Um grande abraço. Obrigado por interagir com a gente. Continue assim. Curte aí, compartilha para que esse canal possa crescer e chegar a mais pessoas ainda. Não deixe de Compartilhar. compartilhar. Faça um propósito aí, ó. 5 pessoas. 5. Envie para 5 pessoas essa live de hoje. 5 pessoas. Vai lá, corre lá, compartilhar. Envie aí no WhatsApp para 5 pessoas aí, 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. E vem. Pastora, para ser cristão, somente disciplina basta? Não, tem que ter uma verdadeira conversão. Tem que converter de verdade. Porque não adianta você ser disciplinado dentro da igreja, mas lá fora você não traz ela para sua vida. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Dentro da igreja tá bonitinho, chega lá fora. Não é. Então, um disciplinado de verdade, ele precisa ter disciplina na igreja, disciplina na rua, disciplina na sua casa, no seu bairro, por onde você for. Entendeu? Então, tem que ter uma conversão verdadeira. Aí a disciplina é válida. Ela é necessária? Com certeza. Sem a disciplina não tem como. A disciplina é uma coisa, para quem quer ela, é rico, é uma coisa muito rica. Mas a maioria não quer. É igual submissão. Acabou a submissão, gente. Há uma hierarquia no mundo espiritual que existe a submissão. Mas hoje não existe mais. Hoje você é confrontado o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Oi, a pessoa que vai na igreja, ouviu a palavra, se ela realmente está em Cristo, ela vai chegar em casa e vai ler de novo. Ela não entendeu, ela vai ler essa palavra de novo. Às vezes chega no culto de quinta-feira, você pergunta assim, qual foi a palavra que teve no domingo? Ninguém lembra. Por quê? Por que acontece isso? Porque não estava com foco. A maioria hoje não está com foco em Deus. Entendeu? Olha para o irmão do lado, está na igreja, mas domínio próprio. Nós precisamos dominar a nossa mente. Porque todo o nosso problema vem da mente. Muita fala assim, a boca fala porque o coração está cheio. Mas muitas vezes o coração está falando algo, a boca está falando outra. Porque o que? Vem a mentira, o engano, que isso é coisa do inimigo. Porque a palavra de Deus não mente. Mas se a pessoa é verdadeira, ela fala que o coração está cheio. Ela não omite. E tem muita omissão. Tá? Muita omissão. A gente precisa ser verdadeiro. Né? Igualzinho quando eu te disse, para a gente falar um pouco do chamado, quantas pessoas estão aí batendo a cabeça, vivendo de altos e baixos, porque ainda não descobriu o seu chamado. Foi mesmo. É isso. Não descobriu. Nós todos temos um propósito aqui nessa terra. Nós somos semente aqui nessa terra. E ele tem que ser cumprido. Mas ele só vai cumprir se você deixar. Deus não vai te obrigar a nada. Mas se você quer, você busca. E Deus mostra. Mas muita gente é dependente do outro ensinar. Pastora, qual é o meu propósito? Vai orar, jejuar e perguntar para Deus. Quem tem que descobrir o seu propósito é você com Deus. É renúncia própria. É compromisso. Fidelidade.
Entendeu? É uma busca constante. É ser totalmente dependente do Senhor, sem reservas. Entendeu? E ir buscando. Porque todo mundo tem o seu dom. Mas tem que buscar. Se eu sou costureira. Eu busquei aprender. Entendeu? Se a gente sabe ler, nós tivemos uma escola para aprender. Hoje as pessoas estão atrás da pessoa para ensinar. É bom, ótimo. Mas busquem Deus também, gente. Não vai só na do homem, não. Vai na de Deus. Quando eu estava fazendo teologia, eu fazia muito questionamento, porque eu lia muita Bíblia, e umas coisas não batia. Eu via a hora que eles me expulsavam de lá, sabe? Mas eu queria entender. A gente tem que entender. Quando o ser humano entender, eu dependo de Deus, eu preciso dele, a minha vida se torna acabou, é ele. Agora eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais importante para você? Você ou Deus? Deus. Deus. Eu trago para mim eu. Ele me deu a vida. Ele só vai manifestar na minha vida se eu deixar. Tá entendendo? A Deus é importante para mim. Ele é o primeiro. Mas se você não quer, ele não vai estar em primeiro nunca. Eis que estou à porta e bato. Você está entendendo? Então, a peça fundamental é você. Deus te deu a vida, mas você escolhe como você vai viver ela. Livre-arbítrio. Você escolhe se você quer Deus ou não. Então, primeiramente, é você. Se você te amar, você sabe amar alguém. Se você te conhece, você conhece alguém. Mas se você não te ama, você não ama ninguém nem Deus. Então, a peça fundamental é você. O dia que eu disse para Deus, Pai, eu quero me conhecer, para te conhecer. Porque eu sou criação sua. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então, para mim te conhecer, eu preciso me conhecer, para que eu não viva no engano. Meu Deus. É forte. É forte, meu Deus. Acho que muita gente hoje em dia está se perdendo no seu próprio egocentrismo. Cria-se uma verdade obsoleta e acha que, assim, falam coisas, né? Que Deus é importante para mim, mas não se importa com o próximo. Ele lá e eu aqui, né? Não se importa com o próximo, não é generoso, não é humilde, não é educado. Eu não consigo, mas eu não consigo entender como que essas pessoas têm pensamentos tão fechados, achando que amam a Deus assim. Eu tenho, assim, eu não sei se é defeito ou qualidade, mas isso eu não consegui mudar em mim ainda. Eu vou com a pessoa até onde eu ver que deu para ir. A pessoa entendeu, a pessoa tá ali com Cristo, vambora. Mas se a pessoa tá na mesma tecla, eu falo assim, Senhor, agora é com o Senhor. Porque você não vê na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, Jesus voltar. Ele passou. Ele foi. Enquanto eu tô agarrado com um, tem 4, 5 esperando lá na frente. E tem muita gente perdendo tempo com 1 ou 2 pessoas, porque é bem, entendeu? E não é assim que A funciona. palavra vai dizer que não Entendeu? atirarás pérolas aos Aos porcos. porcos. Se você ficar só naquela mesmice, você acaba se contaminando. E se você não quer se contaminar, Uau, meu Deus. Pastora, igual dentro complementando, muita gente quer acessar os poderes de Deus, mas sem conhecer o Deus do poder. É até algo que Deus me entregou esses dias, é sobre isso, sobre o poder de Deus. Mas antes de eu conhecer o poder, falar sobre o poder de Deus, eu tenho que conhecer o Deus do poder. Quem que é Ele para nós? É igual você fez a pergunta, quem que é Deus para você? Quem que é Deus para a senhora? ele pra mim, ele é tudo, certo? Sem ele é impossível. Mesmo você estando no erro, ele tá lá te vendo. A palavra fala no Salmo 139, se não me fala a memória, você pode estar no mais profundo do abismo, lá ele está. Se você estiver no mais alto monte, lá também ele está. Se você está lá na escuridão no ventre da tua mãe, lá ele está e ainda te chamou pelo nome. É verdade. Tá entendendo? Então você pode estar na igreja, você pode estar no boteco, você pode estar no prostíbulo, Deus está vendo. Aí você vem para Deus. Glória a Deus. Fulano está na igreja, fulano se converteu, glória a Deus. Aí a pessoa acha que Deus é o gênio da lâmpada. Estou aqui agora, às vezes, não. Há um processo.
Quem prega e fala que servir a Deus não tem luta, tá mentindo. Oxe. Veio para a igreja, vai ser tudo mil maravilhas, a prosperidade vai chegar, a doença vai ser curada, tá mentindo. Porque existe um processo e Deus não pula o processo. Meu Deus. Tem que forte. passar pelo processo. Olha Davi, olha o exemplo, ó, Deus me lembrou de Davi. Era um menino. Quando Deus mandou Samuel ir lá ungir, ele olhou pela aparência, Deus não olha pela aparência, não foi? Davi foi ungido e voltou para onde? Cuidar das ovelhas. E Deus movimentou. Olha o movimento que Deus fez. Endureceu o coração de Saul. Veio o gigante primeiro. Davi foi ver os irmãos. Ele foi ver porque ele quis, foi porque o pai dele estava... Não, o próprio Espírito Santo impulsionou que o pai mandasse ele lá. Ele viu o gigante e começou a perguntar. Os irmãos da xingou ele, né? Tá na palavra, para resumir, para não ficar muito grande. Aí o que que acontece? Davi falou, não, esse gigante não pode mais enfrentar os israelitas, não. O povo de Israel, não. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele enfrentou e venceu com a pedrinha. Então ele foi ungido, mas ele ficou lá. E hoje a pessoa é ungida na igreja, ela já... Oi, peraí. A quarta pessoa da Trindade. Peraí. Aí o que que acontece? Davi voltou, matou o gigante, voltou. Depois o que que o Senhor fez? Endureceu, veio o espírito ruim sobre Saul. Ah, lá o filho de Jessé mesmo. Toca líria, harpa, né? E acalma os ânimos, buscou ele... Saul quis matar ele, via aquela perseguição. Hoje na igreja, se você chama atenção, se você olhar, não vou mais lá, pastora, meu olho feio. Desse jeito. Mas não vê. Ah, eu quero ser igual Davi, mas não vê o que ele passou. Eu quero ser igual José, mas não vê o que ele passou. A pessoa quer viver, quer ser rei, quer mandar, quer estar, mas não quer passar pelo processo. E Deus levantou 2 profetas para Davi, né? Levantou um para ungir e o outro para repreender. Vai repreender. Samuel para ungir e Natan para repreender. Vai repreender. Foi Na hora do 2. erro. Foi 2. Engraçado, né? A senhora falou algo importante. Todo mundo quer ser Davi e também todo mundo quer ser o governador. Mas ninguém quer ser José no buraco, No preso. na cadeia. E ninguém quer ser Davi foragido, correndo, né? Correndo, escondendo. Escondendo. É. É assim. Né? Você vê, José, ele foi representante em todas as áreas na vida dele. Se ele estava preso, ele foi um bom representante do Senhor. Se ele estava com problema lá no poço, ele foi um bom representante do Senhor. Porque você não vê José murmurando. E quando os irmãos chegou lá para pegar mantimento, que o sonho dele se cumpriu, né? E o que ele disse para os irmãos? Não pense que foi vocês, foi o próprio Deus que permitiu que acontecesse para que eu chegasse aqui. Para que hoje você esteja comida na casa de vocês. E pastor, interessante que José, igual a senhora citou, em todos os lugares o ambiente não mudou José. Ele sempre mudava o ambiente. No buraco, no poço, ele mudou o ambiente. Ele mudava o ambiente na prisão, ao ponto de ganhar a chave da prisão. Eu tô ali preso ali, ó, guarda, toma a chave aí, ó, toma conta. A gente cristão devemos mudar o ambiente e não se corromper pelos ambientes que nós entramos, no trabalho. Um verdadeiro cristão, ele chega, ele é notável. Observa um cristão com a paz, para você que ele não é um cristão. Ele é notável. É notável. Você pode observar que às vezes tem uma turma ali brincando, falando algo ali, chegou um cristão que ele é notável, aquilo cessa. Porque o diabo, ele também tem um limite dele. Eu tenho um hábito de dizer assim, o diabo não é tão ruim. Ele não é. Ele simplesmente faz o trabalho dele. Basta nós deixar ele fazer ou não. Vão fechar as brechas, vão fechar as lacunas aí, não vão deixar ele se você falar, não, peraí. É igualzinho uma vez uma pessoa ficou endemoniada na igreja e quis me envergonhar, porque eu trabalhei para ele, né? Eu falei, olha, eu trabalhei para você, eu trabalhei bem, mas para Deus eu trabalho melhor. Está repreendido em nome de Jesus, nunca mais ninguém se manifestou perto de mim. Eita, Nunca mais ninguém se manifestou. Eu falei, você me conhece, trabalhei bem para você, mas para Deus eu trabalho melhor. Entendeu? É determinação, gente. Uau. Tem que ter visão, determinação, foco, atitude, espírito de ousadia. E E persistência. vamos embora. E a senhora tocou em outra parte também que já lembrei aqui que a senhora falou do espírito, né? Deus mandou.
Deus mandou que o Espírito atentasse Esaú. Esaú. Tudo aquilo que está debaixo da criação de Deus responde a Deus, né? Então, assim, nem tudo que acontece nas nossas vidas é porque o inimigo quer. Muitas vezes, Deus está permitindo para você fortalecer e crescer. E crescer. E nós temos um hábito muito grande de dar mérito para o inimigo de tudo que acontece, né? Uhum. E o pior é que se o inimigo abrir um danos morais, Deus como juiz vai ter que ter causa ganha para ele. É verdade. Vai ter que dar causa ganha para o inimigo, você acredita? Que Deus, o Criador dos céus e a terra, vai ter que dar causa ganha para ele, que a culpa é minha, não é do diabo. Anistia. É o marido do crente, o crente que não é convertido. Tudo que acontece não é o inimigo. Se levantou. Ele se levantou, você me perdoa que foi o inimigo. Não, foi ele próprio. Entendeu? Porque o diabo, ele só vai interferir na sua vida se você deixar. Só se der Na situação que eu estava passando, crítica mesmo, eu falei com Deus, Pai, me dá permissão. Assim como eu convido o Senhor, convidar ele para sentar aqui nessa mesa, eu quero bater um papo com ele. Sabe? Eu sou meio bem ousada. Sabe? E veio aquele cheiro ruim, forte. Eu falei, ó, eu sei que você está aqui. Eu estou te pedindo, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, porque eu não vou desistir. Você pode tocar, você pode querer me parar, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E fui falando, eu não vou desistir. Oi, me deu uma força tão grande. E ali eu vi as coisas dentro de casa mudar, porque estava do Jabas infartando, filho doente, e tanta coisa acontecendo. Eu falei, não, peraí. Porque um cristão vai ter luta constante. Só não pode ser as mesmas. Mas ele vai ter constante. O cristão que não tem luta, algo está errado. Tá errado, né? É perigoso. Pastor, antes de finalizar, Quero te agradecer. já agradecer a senhora pelo esse convite. Não, eu tenho certeza que foi o tempo que Deus preparou. Amém. E nós tínhamos preparado, só que foi tudo dando errado. Eu falei, só que dessa vez, diferente das outras, eu descansei muito no Senhor. Eu falei, Deus, eu tenho certeza que na hora certa, puf, a senhora. E Deus falou muito comigo, primeiramente, falou muito comigo Amém. hoje, através da vida da senhora. Quero agradecer a senhora muito poderosamente. Faz favor no celular aí? Antes de finalizar, nós sempre finalizamos aqui hoje. Eu queria deixar uma pauta aqui. A pauta aqui é de oração. Eu queria pedir a todos vocês que acompanham esse canal, todos vocês que acompanham Usados por Cristo, eu dentro aqui, queria pedir a oração para o menino, né, que sofreu um acidente, um afogamento, e se encontra hoje no CTI, né? O filho do Juninho. O filho do Juninho. E eu queria que a pastora vai orar, mas depois eu queria pedir licença para mim também levantar um clamor para essa criança. Amém, glória a Eu Deus. queria levantar esse clamor. Todos vocês aí de casa, estenda as mãos, ore também. E eu vou ser até mais ousado. Eu quero não só pedir, suplicar a Deus, mas eu quero declarar a cura desse menino. Amém. Para a glória de Deus. Porque tenho certeza, se esse menino for curado, várias pessoas vão entender que existe um Deus poderoso. Amém. Que glória a restitui, que revive aquele que o médico falou que não tem jeito. Ele é o Deus poderoso que pode fazer isso, que restitui a vida. Ele em 3 dias, né? Ele voltou a viver. Mas podia ser só em um, né? Se quisesse, né, pastor? Mas era 3 porque tinha propósito. Então eu queria levantar esse clamor. Vocês todos aí, todos os pastores, intercessores, que puder estar intercedendo para a vida desse menino, que eu creio que Deus vai fazer na vida desse jovem, nessa criança. Aqui, olha, é pequenininho. Aconteceu, foi essa semana, né? Afogou o filho do Juninho, mas em nome de Jesus vai dar vitória. Amém. Pastor, fica à vontade. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, amado Pai, Sim, neste papai. momento, Deus, nós te agradecemos por este momento, Sim, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, Sim. este programa, esses 2 jovens aqui, Senhor, que está nessa caminhada. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita também, Senhor, todos que estão ouvindo, Pai, que o Senhor possa tocar corpo, alma, mente e espírito, que o Senhor possa trazer Sim, mudança, Pai, em nome que as de pessoas Jesus. venham entender, Pai, que só o Senhor tem o Sim, poder de Pai. mudar, só o Sim, Senhor tem o Deus. poder de curar, só o Sim, Senhor que Pai. permite essas situações, e a Sim, nossa Deus. função, Pai, é passar pelo processo. Sim, papai. E passar pelo processo dando glória a Deus. Sim, Pai, em
nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa vida. Sim, Em Deus. nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, esse Sim, bairro, essa Pai. cidade, em Em nome nome de de Jesus, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa criança. Envia lá, Senhor, o anjo da cura. Sim, Vai Pai, tocando em onde nome de precisa ser Jesus. tocado. Pai, toca na família. Em nome Que às vezes de a família Jesus. precisa mais do toque do que a Em nome de criança. Jesus. Oh, Deus, porque o Senhor às vezes permite situações Sim, para mostrar a Pai. tua grandeza. Então, Pai, toma essa família no teu colo, Sim, Pai, em Pai. nome do Senhor Em Jesus. nome de É que eu oro e te Jesus. agradeço hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. Pode fazer seu clamor agora. Senhor Deus Pai soberano, vem na tua presença, Pai, nesse momento. Te peço a ti, Espírito Santo da verdade, que conduza as minhas palavras, as minhas orações nesse momento. Eu quero declarar sobre a vida dessa criança, Pai. Eu não sei o que se passa com a família, eu não sei o que se passou com essa criança, mas eu sei que o Senhor tem a resposta, Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor preparou todas as coisas, Pai. E eu te peço, como servo do Senhor, como filho do Senhor, como um escravo de Cristo Jesus aqui nessa terra, como embaixador de Cristo, Pai, eu venho pedir a tua misericórdia sobre a vida Pai, em dessa nome de criança, Jesus. Pai. Em nome do Senhor Jesus, envie anjos de guerra, Pai. Envie anjos, Pai, e com as suas próprias mãos, Senhor, coloca as mãos sobre essa criança, restitui a sanidade dele, Pai. Coloca a mão no Em nome de cérebro, Jesus. no coração, no corpo, Pai. Vai tocando do Sim, pé a Jesus. ponta dos fios de cabelo dessa criança, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venho declarar vida sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que é o nome que está acima de todos os nomes, Pai. O nome que provém de todos, acima de tudo e todos os nomes, Pai. Eu venho em nome de Jesus declarar sobre a vida dessa criança cura, vida sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, toma ele nas tuas mãos e cubra ele com as tuas asas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, uma nação está orando por ele, pessoas estão clamando, Senhor, por ele, e que a glória do Senhor seja resplandecida sobre a vida dele, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado por várias, milhares de pessoas, porque vão saber que é o Senhor que Aleluia. a vida, Glória Pai. a Deus. É o Senhor que coloca a vida, é o Senhor que tira a vida, Pai. E eu creio na cura, e o nome do Senhor será glorificado, Pai. Coloca ele nas tuas mãos nesse momento, e toda a família dele, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu suplico, assim eu te imploro, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Pai. Glória a Deus. Pastor, eu quero te Aleluia. agradecer mais uma vez. Foi maravilhoso esse tempo de Amém. mesa aqui. Minha esposa mandou aqui, ó, parte 2, por favor. Então, já aí, ó, já está intimado aí, em nome de Jesus. A gente tem um próximo encontro também. Foi Amém. muito bom esse tempo de mesa com a senhora aqui. O Espírito Santo ministrou muita coisa nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muita pessoa também foi edificada dentro de casa. E eu convido você a compartilhar esse vídeo aí para que outras pessoas também sejam edificadas, assim como você foi, assim como nós fomos aqui. E que se tudo aquilo que foi mencionado aqui, né, a palavra do Senhor não volta vazia, tiver mexido com você, coloque em prática as coisas que você aprendeu e entendeu melhor na sua vida. Vamos fazer disso aqui um culto que a gente possa ser racional e alimentar, né, de conteúdos bons para nossas vidas. Pastor, agora duas coisas. Eita. A senhora deixa uma palavra para quem não está nos ouvindo e depois o grito de guerra. O grito de guerra é eita! Glória. Eita. Então deixa a palavra para quem está nos ouvindo, pode ser qualquer um que a senhora queira. Tá, a palavra que eu deixo para a pessoa meditar, né? Vou deixar para ela ler em casa, tá em 1 Reis 19:19, né? Que é o chamado de Eliseu. Que as pessoas possam lá entender que quando Elias passou, ele simplesmente jogou a capa. Ele simplesmente jogou a capa. E Eliseu largou tudo, né? Ele só pediu para ele, deixa que eu despeço da minha família. Ele estava arando, né? Com a aparelhagem de boi dele, o que ele fez? Matou o boi. Com a aparelhagem ele fez o fogo, acendeu. Então, ele exterminou o que ele tinha. Então, que as pessoas venham ler essa palavra, meditar nela e venha esquecer o passado. Venha despir do passado para que você não olhe para trás. Porque a partir do momento que Eliseu queimou tudo, não tinha como ele voltar. Ele queimou, ele acabou com o que ele tinha. Não tinha como ele voltar. Né? Então, que não venha esperar alguém ensinar, alguém ir lá puxar pela mão, não. Quando o Senhor lançar a palavra, vai. Pega o id e vai. Assim como Eliseu fez. Uau.
em nome de Jesus, Eita. né? E eu gosto muito de deixar no final assim, ó. Se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Amém. Glória. Eita glória. Eita No glória. 3. 3. 1, 2, 3 e... Eita glória!